Então, falando agora sobre o terceiro post que eu coloquei, que são os 6 mandamentos que eu tenho dentro do programa. E como a gente vai trazer isso para a nossa realidade, como a gente vai entender o que são exatamente esses 6 mandamentos e como eles se aplicam na nossa realidade. Então, nos próximos dias eu vou gravar um a um para esclarecer melhor isso para vocês e vocês entendam realmente como que isso vai ser aplicado, né, com a informação, com o combo que tem dentro do programa. Então, esses 6 mandamentos, eles são aplicados em tudo na nossa realidade. E a gente precisa entender cada um deles, a gente precisa entender o processo de cada um deles para que a gente comece a trazer na nossa realidade, para que a gente comece a aplicar no nosso dia a dia e a gente saiba exatamente em qual estágio a gente está no momento que a gente está criando algo. Então, a gente precisa reconhecer isso dentro de nós, a gente precisa reconhecer isso no nosso externo para que a gente não se desestabilize. Então, quando a gente entende que realmente existe um processo para a gente obter coisas na realidade física, existe realmente um tempo, eu costumo falar que é um slow motion, né, dos nossos pensamentos à realidade física. Então, a gente cria a nossa vida no mental primeiro. E eu sempre comento que a gente cria a nossa vida 2 vezes. Primeiro ela é criada no mental, depois ela é criada na realidade física. E é exatamente isso. Para que isso ganhe forma do mental para a realidade física, existe um processo. E quando a gente não entende esse processo, a gente cria muita coisa indesejada do lado de fora. A gente se desestabiliza, a gente cria ansiedade, muitas pessoas acabam desistindo, então elas entram num estado de tristeza, elas entram num estado de depressão, porque elas não conseguem criar, elas não conseguem produzir, elas não conseguem fazer certas coisas. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente não entende o processo, a gente vai se sabotar na caminhada. Então, existem esses 6 mandamentos dentro do programa, que é o eu escolho, eu decido, eu imagino, eu ajo, eu rego e eu mereço. Então, tudo na nossa vida se cria dentro desse processo. E quando a gente entende eles, quando a gente começa a perceber eles dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa criação, do que a gente quer, dos nossos desejos, o que a gente está vivendo hoje, como que a gente faz para alcançar, para merecer aquilo, para estar vivendo os nossos desejos, a gente faz com que a nossa vida flua de uma forma muito mais tranquila. E a gente vai trazendo harmonia para a nossa realidade. Então a gente sabe que em algum momento a gente vai colher o que a gente veio plantando durante o processo de criação. Então eu falo no processo de criação por quê? Porque realmente a nossa vida é uma criação nossa. Então, nós somos filhos de Deus, como eu sempre comento aqui. Deus é a energia de tudo, então Deus está dentro de nós, nós temos essa energia para a gente estar vivo aqui, a gente recebe essa energia constantemente. E nós somos criadores, a gente vive aqui, a gente cria todos os dias. Tudo na nossa realidade é uma criação precisa nossa, do nosso grau de consciência, do que a gente acha que merece, da frequência que a gente vive.